farmacêutica e gostariam de ter mais informações sobre esse tipo de relação. Outra maneira que a gente sofre essa influência é um estudo também feito com médicos que fazem atenção primária sobre tratamento de hipertensão. Esses médicos recebiam visitas regulares de representantes da indústria farmacêutica e eles tinham um padrão de prescrição. Essas visitas foram proibidas. E 12 semanas depois que as visitas foram proibidas, foi se ver novamente como é que era a prescrição dos médicos. E se viu que os medicamentos de primeira linha foram de 39% na fase quando eles receberam as visitas para 72% quando eles pararam de receber as visitas. Então os médicos não prescreviam nem o tratamento adequado, né? Quando exposto ao contato com o representante da indústria farmacêutica, o padrão de prescrição do médico muda e muda para pior. Aqui é um outro exemplo de como a gente pode ser influenciável, e esse estudo aqui dá para dizer que ele seja engraçado até de tão sui generis, eu acho. Em amarelo aqui está uma instituição nos Estados Unidos que eles chamam de instituição índice. O que eles faziam aqui? Era a propaganda direta do remédio para uso intra-hospitalar. Em amarelo está a instituição onde essa propaganda foi feita, e em vermelho está as outras instituições dos Estados Unidos que foram vigiadas para ver o padrão de prescrição desse remédio. Então, o que foi feito? Para esses médicos que trabalhavam nessa instituição índice, em novembro foi enviada uma cartinha dizendo que eles estariam convidados para participar de um meeting no Caribe, patrocinado pelo remédio tal. Ao receber o convite, os médicos já passaram a prescrever mais aquele medicamento. Depois, a prescrição cai drasticamente, né? Que foi quando eles estavam fora, né? Daqui eles estavam se divertindo lá. E depois, quando eles retornam verdadeiramente convencidos que esse remédio era muito bom. Passa um tempo, o padrão se aproxima de todas as instituições, mas nunca mais, só tem um ponto de tangência aqui, né? Mas ele não volta mais ao normal, a gente tem aqui um efeito de longo prazo, então, né? A gente não precisa nem dar o presente, é só tu ameaçar dar o presente que tu já tem um efeito, né? Porque se eles não tivessem concretizado a viagem depois, isso aqui já teria acontecido. O benefício comercial já teria ocorrido, mas não era uma magnitude desejada. Mas já teria acontecido, né? Aqui você não teria gasto nada, né? Teria gasto só a impressão de convites, nada além disso. Tem um tipo de documento que a gente tem muita confiança quando vai estudar, que são as diretrizes terapêuticas, né? Tem um estudo que foi publicado no JAMA, um outro renomado periódico médico, em que eles faziam perguntas sobre médicos importantes que redigem esses documentos que vão nortear o tratamento da hipertensão, do diabetes, da hipercolesterolemia, de todas as doenças que são importantes. Aqui no caso era só para doenças que ocorrem em adultos. Uma das perguntas que tinham era: você tem influência com a indústria farmacêutica? E os médicos eles respondiam sim ou não. E daí, desmembrando essa pergunta, tinha essas relações influenciam as suas recomendações terapêuticas? 7% respondiam diretamente que sim. O fato de ele receber alguma bonificação da indústria farmacêutica influenciava o tipo de recomendação que ele fazia na hora. Quando a pergunta era mais sutil, você não é influenciado, mas você percebe que seus colegas são influenciados, daí subia para 19%. De novo aquela ideia do eu não sou influenciado, os outros são, né? Eu consigo ter controle sobre a minha prescrição, eu faço uma coisa racional e sempre correta, mas eu percebo que meus colegas não fazem. Os médicos pensam nisso entre si, pensam nisso quando se comparam com políticos, por exemplo, né? Esse é um pensamento dominante, a gente achar que a gente está sempre imune a esse efeito. Aqui é mais um exemplo desse tipo de influência. Agora aqui eu digo uma influência do mal, assim, uma influência tipo a que a gente viu no filme. Steven Hefner é um revisor que trabalhava no New England, ele foi afastado por causa disso. O que aconteceu? Esse médico ele trabalhou durante 8 anos para um laboratório chamado GlaxoSmithKline. Esse laboratório lançou um medicamento no mercado chamado Avandia, que é um tratamento para diabetes. Depois de ter se afastado da indústria farmacêutica e trabalhando como revisor do New England, ele recebeu um artigo para dar o parecer dele. E o artigo era: Avandia aumenta a mortalidade cardiovascular em pacientes diabéticos. O que ele fez? Ele comunicou a Glaxo que ia ser publicado um artigo que mostrava que o medicamento produzido por eles aumentava a mortalidade.
está vendo, que a gente viu no filme há pouco, né? Alguém que queria... Na realidade, aqui é o contrário, né? Ele estava protegendo o efeito negativo. Não tinha nenhuma testa para tentar salvar os pacientes que tomarem a Vândia, né? Não tinha ninguém intercedendo por eles. Esse cara foi desmascarado. E essa foi a desculpa que ele deu para a conduta dele. Porque eu mandei um mistério, eu realmente não entendo. Eu não estava me sentindo bem. Foi um mau julgamento. Essa foi a justificativa dele. Como é que é o nome disso? Reciprocidade. Os 8 anos que ele trabalhou com a indústria foi tão bom para ele teve tantas benesses que ele foi impelido a tomar essa conduta errada que depois ele, num cinismo muito grande, não conseguia explicar. Marcia Engel, que eu já citei antes, é uma combatente da indústria farmacêutica, então ela coloca assim, ela, naquele livro que eu mostrei antes para vocês, de como a indústria farmacêutica corrompe e distorce a prática médica, ela coloca essa frase aqui, né? A indústria farmacêutica tem se distanciado de sua proposta original de descobrir e produzir drogas novas e úteis. Hoje ela primariamente constitui uma máquina que vende drogas de efeito duvidoso. Essa indústria utiliza todas as estratégias disponíveis para obter seus objetivos. Isso aqui é o filme. É o que está no filme. Mas ela também livra a cara daquele médico comum, que está no seu consultório, trabalhando, está atendendo nos hospitais, né? Está fora desse circuito da pesquisa clínica. Lapsos éticos quase nunca são casos de pessoas ruins tomando atitudes ruins por motivos ruins. Ao contrário, são boas pessoas fazendo coisas ruins por bons motivos. Esse é o problema, a gente recebe uma influência subliminar, recebe uma informação errada, e muitas vezes a gente acredita que está fazendo a coisa certa, mas não está de fato, né? Então esse talvez seja o grande problema, o maior problema, né? A gente age mal achando que está fazendo o correto. Dentro dessa questão das diretrizes terapêuticas, é um outro estudo que só mostra isso aqui, né? Que as recomendações apresentadas nessas diretrizes clínicas, a imensa maioria das vezes, provém de um nível de evidência baixo, né? Ou de opinião de especialistas. Eu me lembrei disso quando o Justin estava falando com o Sandy, né? Sobre os amantes, possíveis amantes da Tessa, né? Ele pergunta se ele tinha evidências, né? Daí o Justin responde que o problema sempre são as evidências, né? O problema também na medicina são as evidências, né? Na realidade, muitas vezes a falta de evidência e daí a gente fica preso na mão de opinião de especialistas que a gente sabe que são ou têm uma má conduta direta ou estão sendo influenciados pelas suas relações com a indústria farmacêutica. Coloco isso aqui para pensar que a gente deve ter muita crítica com o que a gente lê, né? Já que a nossa produção pode estar tão contaminada. Quem sabe quando sair um ensaio clínico do Dipraxa, né? Não vai sair um ensaio clínico publicado no New England, dizendo que o Dipraxa é um remédio muito bom para tratar a tuberculose. Quantos de nós não vamos ler isso e talvez, se a Anvisa e a FDA liberarem o Dipraxa para comercializar, não prescreveremos esse medicamento? Uma pesquisa fraudulenta, né? O mundo ideal, né? Que o pesquisador fosse atrás de problemas que fossem realmente clinicamente relevantes, que o revisor dos artigos que vão ser publicados se preocupasse com a veracidade dos dados, que o editor selecionasse os estudos mais importantes e que os comentadores dos artigos ressaltassem as implicâncias para a prática clínica, né? Também, mais uma vez, um círculo virtuoso. Como pensa a indústria farmacêutica? Liberdade de preços e rapidez na aprovação garante um acesso rápido às inovações sem restrições. O presidente da Novartis acha isso, né? O mercado deve regular tudo. O presidente da GlaxoSmithKline, que é aquele laboratório que produziu a Vândia, ele é mais direto, né? Não vamos pôr nosso dinheiro dentro da empresa se houver um investimento melhor lá fora. Ele já não tem a sutileza, né? Ele vai direto e atropela. Então, o que eu quis mostrar aqui, né, que a indústria tem duas estratégias primordiais, tanto com relação... Ela tem uma estratégia de mercado, né? Propaganda e influência. Influenciar os médicos, influenciar os pacientes, com muito marketing do seu produto, ter uma marca valorizada e, a partir daí, alavancar suas vendas. Soluções que são possíveis. Impedir os médicos de terem contato com um representante da indústria farmacêutica, pode ser uma solução. Proibir os médicos de aceitar qualquer tipo de presente, mas essas coisas de cerceamento de liberdade nunca dão certo, né? Ninguém aceita isso muito bem e sempre se dá um jeito de burlar.
E nisso aqui eu acredito, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Implementar programas educacionais, reforçar a ideia que a gente pode ser influenciado, ter muita crítica para a informação que a gente recebe, ter consciência que o representante do laboratório pode não ser ético, capacitar os médicos para uma leitura adequada da literatura científica, que os professores sejam um exemplo para os seus alunos. Não pode um professor, vou citar um exemplo agora, eu não posso dar essa aula para vocês e daí de repente alguém gostou e quer que eu repita isso e dê essa aula na sua faculdade e dizer, semana que vem não posso porque eu vou para Costa do Sauípe, tem um meeting da Glaxo e eu não vou poder estar presente, né? Então, exigir profissionalismo das sociedades médicas, regulamentar melhor a pesquisa, abrir os resultados, que o patrocinador do estudo não tenha exclusividade da análise daqueles dados, que isso seja aberto ao público e todo mundo possa ter acesso. Restringir o monopólio de comercialização eu já boto uma interrogação aqui porque isso é impossível, né? Controle de preço é uma coisa difícil numa economia de mercado também, é quase impossível querer uma coisa dessa. Felipe Dalpisol é um médico que ele é de Bento Gonçalves, daí fez a faculdade aqui na URGS e agora ele é professor na Universidade do Extremo Sul Catarinense ali em Criciúma, e ele escreveu um artigo no Lancet, uma revista inglesa, colocando isso, né? Por que os países menos desenvolvidos não implementam leis que racionalizem o comércio e a propaganda de medicamentos? Nós temos formulado essa questão há bastante tempo, mas ainda não tivemos respostas, né? Por que os governos dos países subdesenvolvidos são tão complacentes, como é o governo do Quênia? Como foi o governo de Uganda, naquele artigo que eu mostrei. Como o governo brasileiro tenta não ser, mas daí ele é vítima de uma rede burocrática que às vezes permite, a falta de fiscalização permite que as regras sejam burladas. Colocando sobre a questão da justiça e da liberdade, né? A liberdade é um bem primordial assim, da civilização ocidental, mas a liberdade ela deve ser sempre investida de responsabilidade. A gente não é livre para fazer o que quiser, né? Eu, como médico, eu não posso fazer tudo que eu posso fazer eu faço, não. Eu tenho que fazer o meu dever, né? São as coisas que eu devo fazer, não as que eu posso fazer. E dentro dessa reflexão, Fábio Landa é um filósofo brasileiro que é radicado em Paris. É a consciência de fracasso, da violência possível a cada instante, se a liberdade não conhece nenhum freio, que conduz os homens a limitar as ambições de sua liberdade e a instalar as leis indispensáveis à vida social. Isso aqui é cristalino, assim, né? Por que tu tem que ter uma lei que proíbe as pessoas de dirigirem quando bebem álcool? Se qualquer pessoa sabe que quando ela está embriagada, ela diminui os reflexos e tem chance de causar um acidente. Ela poderia ser livre, e se ela usasse a liberdade dela com responsabilidade, ela saberia que, para dirigir, quando eu for dirigir, eu não bebo. Mas como as pessoas usam a sua liberdade para fazer tudo o que elas podem, a gente tem que elaborar uma lei em que as pessoas podem ser até presas se fizerem isso, né? Então não dá para confiar na liberdade. A liberdade e a justiça não estão muito próximas, às vezes elas se afastam bastante até. O que eu esperaria que a relação do médico com a indústria produzisse avanços que não influenciassem na relação médico-paciente, que a prescrição médica fosse mais adequada e com custo menor, que as diretrizes terapêuticas fossem mais confiáveis, que a gente tivesse um maior senso de profissionalismo, tanto como médico como as sociedades médicas, né? E preservasse a integridade da ciência. Edmundo Pellegrino é um bioeticista americano que coloca assim: a medicina pode ser um dos instrumentos mais potentes que o homem possui para aperfeiçoar sua existência. Todavia, sem muito esforço, ele pode ser eclipsado pela sua criação. O filme nos dá uma ideia disso também, né? De como a gente pode tornar a medicina feia. A gente deve ter noção também que a ética nunca pode ser vista como inconveniente, né? É só ela que pode colocar o homem como beneficiário das suas conquistas. E aqui eu coloco uma reflexão que para mim cabe como uma luva na terça e depois no segundo momento do Justin no filme, né? Não é o caminho que é difícil, mas o difícil é que é o caminho. A gente não pode se desviar nessa reflexão do filósofo dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard, né? A gente não está aqui para fazer o mais fácil, a gente está aqui para fazer o certo, e às vezes fazer o certo é muito duro e se paga muito caro por isso, e o filme nos mostrou até que ponto uma pessoa que respeita as suas convicções e quer fazer o correto, até que ponto ela pode sofrer por isso, né? Eu acho que esse romantismo, assim, ele meio que passou, mas
Martin Luther King, lá na década de 60, falava, né, tem uma frase dele que é uma das mais citadas, talvez das mais belas, que ele dizia, né, que um homem que não tem uma causa pela qual vale a pena morrer não merece viver. Né? Hoje isso já está meio perdido no mundo de hoje, né? Falar alguma coisa dessas às vezes parece não fazer mais sentido nenhum. Né? Faz sentido no filme, mas quando a gente passa para a nossa vida do dia a dia, parece que nada vale a pena a gente abrir mão da nossa vidinha confortável e cômoda. Né? Às vezes é mais fácil a gente se emocionar vendo um filme, né? Ver aquela foto do Kevin Carter, um abutre, mirando uma criança faminta, mas a gente vai sair daqui e quantas pessoas a gente vai ver na sarjeta, na rua, pedindo coisas e vai passar com uma indiferença total, né? O que nos emociona aqui, na vida real, a gente já tem uma casca grossa assim, que nos protege, né? Talvez esses momentos sejam o cinema, a literatura, o teatro, sejam as válvulas de escape das nossas emoções, né, para a gente poder suportar a dureza que a gente encontra na rua. E aqui, só o meu e-mail para contato, se alguém tiver interesse em cópia da aula ou alguma coisa a mais. Seria isso, muito obrigado pela atenção.